Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe imensamente e a toda a sua família também. Graças a Deus. Nós estamos nesta fé. Meus projetos de conquistas para 2013. Este é o ano para nós, do Ministério Mudança de Vida, da Pesca Maravilhosa. Nós estamos nesta fé, nós projetamos todos os anos a nossa vida, o nosso ano em Deus. Nós colocamos diante do Senhor nossos sonhos, nossos projetos, principalmente os espirituais. Compreendeu? E o resultado tem sido um ano melhor do que o outro. Mas pagamos um preço. A palavra é, vamos para onde as águas são mais fundas, profundas. E nós temos ido. Temos passado em oração e jejum todos os domingos, cerca de 10 horas em jejum e em oração. Fizemos ontem, vamos fazer domingo que vem. Domingo que vem será um dia de muitas vitórias para nós. Sem dúvida nenhuma. Porque nós vamos realizar o 7º jejum dentro do propósito. Nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. E nós vamos receber todos os pedidos. Então você deve tirar uma cópia da parte de dentro. Eu não quero que você traga o original, que ele tem que ficar com você. Você vai acompanhar tudo que Deus vai estar fazendo na sua vida durante todo o ano. Você que está nessa fé, nesse espírito, buscando a Deus, tem que ficar com ele. Manda uma cópia para nós. Você vai trazer. Vai estar no templo conosco. Será o último jejum dentro do propósito. Dentro desse propósito. Depois nós vamos fazer outros. Aí dentro do propósito é o último. E eu me sinto abençoada. E quem está nessa fé deve estar se sentindo muito abençoado. Nós estamos nesse propósito continuamente. Todo domingo nós temos passado em consagração, das 9 às 18, mais do que às 18, quase às 19. 10 horas, em oração e jejum. E o resultado, Deus tem abençoado cada vez mais todos que têm estado nesse espírito buscando a Ele. Então, já prepara o seu coração e dê passos na direção da vitória. Que é Jesus, buscar cada vez mais a Ele. Hoje, eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 19h30, com o clamor dos meus projetos de conquistas e a vigília do melhor da terra. E em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Olha o que diz aqui, em 1 Samuel 18, vamos ler o 7. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido. Disse, atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares? O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Mas eu quero que entre no teu espírito o entendimento. Ninguém pode arruinar com a sua vida se você não permitir. Ninguém pode arruinar com a sua vida se você não deixar. Compreendeu? Saul arruinou com a vida dele. Davi não permitiu que nada, nem ninguém, nem o rei de Israel arruinasse com a vida dele. Isso é decisão. Saul tinha tudo. Aliás, ele teve tudo para ter sido um grande homem, ter marcado a história positivamente, ter feito história de vencedor. Ele era alto, os mais altos batiam no seu ombro, ele era bonitão. Ele não vinha de família miserável.
Ele foi o primeiro rei de Israel. Mas ele era covarde, fraco, orgulhoso, desobediente. Isso acabou com a vida dele. Ele nunca trabalhou o caráter dele. Compreendeu? Ele era desobediente a Deus. Deus dava uma direção para ele, ele ia lá e fazia diferente. E cada atitude de desobediência que ele tomava, arruinava cada vez mais com a vida dele. Aí, como ele não estava sendo bem sucedido e Deus não estava sendo com ele por causa da desobediência, porque como é que Deus pode recompensar uma pessoa que é desobediente? Não pode. Não tem como. Como é que Deus vai recompensar uma pessoa que, apesar de ter tudo, cara, jeito, condições para ser um vencedor, mas só toma escolhas erradas, direção errada, desobediente a Deus? Deus não tem como ser com essa pessoa. Então ele foi arruinando com a vida dele. Aí, ele acabou se virando contra Davi, que decidiu obedecer a Deus, tomou a direção certa, trabalhava para manter um coração, aquele coração que agrada a Deus. Ele passou, essa música aqui que ele ouviu as mulheres cantando, foi o suficiente para irritá-lo de tal maneira e fazê-lo invejar o Davi, de forma a se irritar com tudo. Davi estava, se você continuar lendo, Davi estava tocando a harpa, ele atirou uma lança 2 vezes sobre o Davi. O Davi, até tocar a harpa agora incomodava. Porque ele tinha um problema lá dentro, que ele nunca parou para trabalhar. Ele estava com uma raiva do Davi, e ao invés dele parar e buscar lá no profundo saber por que ele estava com aquela raiva, não, ele ficou só aqui, na superfície. Ele nunca mergulhou para saber qual era o problema da vida dele. Isso aqui é igual o que ele tinha que ter feito é o que a gente faz com a geladeira da gente. Quando você abre a geladeira e você sente um mau cheiro, o que você faz? Você vai pegar uma maçãzinha e encher de cravo só para deixar mais cheirosinha a cozinha, a sua geladeira? Ou você vai limpar, vasculhar até achar o que está fedendo lá e tirar? Algumas pessoas só querem colocar alguma coisa para amenizar o cheiro. Foi o que ele fez com a vida dele. Ele nunca parou para ir lá e vasculhar. Peraí, eu vou vasculhar e vou descobrir o que está fedendo e vou tirar. É o que a gente faz. Adianta você ficar jogando uma essência aqui, ali, só para melhorar e não tira o que está realmente causando aquele cheiro? Não adianta. É perda de tempo. Enquanto você não vai lá e limpa, tira da sua geladeira o que está fedendo, ela vai continuar fedendo. Ele nunca parou para analisar o que acontecia com ele. Por que eu tenho tanta inveja do Davi? Eu tenho inveja do Davi. Eu tenho raiva do Davi, porque eu sou um invejoso, eu sou um medíocre, um desobediente, um sujeito covarde. E eu preciso mudar tudo isso na minha vida. Ele nunca parou para buscar, saber o que acontecia de verdade com ele, para mudar aquilo. Pelo contrário, ele queria era acabar com o Davi. Porque para ele o problema da vida dele era o Davi. Mas o problema da vida dele não era o Davi. Era ele. Ele era o problema da vida dele. Ele era o problema. Tinha algo fedendo no interior dele que ele precisava tirar. Entendeu? Raízes podres produzem frutos podres. Ele era uma raiz podre, que tudo que ele fazia, tudo que ele produzia era podre. Entendeu? Era podre. Ele precisava mudar aquilo.
Não são os problemas que derrotam a gente, mas é a resposta que nós damos a eles. Entendeu como é que é? Às vezes você tem um problema, a maneira que você reage na vida é que está te derrotando. Não é esse problema, é a sua forma de reagir na vida. E ele foi alimentando uma raiva do Davi, que até tocar a harpa, ele tentou matar o Davi. Afastou o Davi dele, colocou à frente de umas tropas. Aí tudo que ele fazia era para tentar prejudicar o Davi. Colocou ele numa situação para ver se os filisteus matavam ele. Resolveu dar uma filha para ele, a Mical, para poder servir de armadilha para ele. Tudo que ele fazia era para tentar prejudicar o Davi. Ele vivia em função de prejudicar o Davi. Quanto mais ele fazia isso, mais ele arruinava com a vida dele. Mas como o Davi estava decidido que ele ia continuar na direção certa e ninguém pode arruinar com a sua vida se você não deixar. Não permitir. Davi não deixou ninguém arruinar com a vida dele. Enquanto Saul só fazia escolhas erradas, estava arruinando com a vida dele dia após dia, Davi estava tomando as escolhas certas, as decisões certas e construindo uma vida de sucesso. E a Bíblia diz que tudo que o Davi fazia tinha êxito. Tudo está aqui, ó. Tudo aqui, ó. Saul tinha medo de Davi porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então afastou Davi da presença dele e colocou no comando de uma tropa de 1000 soldados que Davi conduzia nas campanhas. Ele tinha êxito, Davi tinha êxito em tudo o que fazia. Pois o Senhor estava com ele. Ele tinha êxito em tudo que fazia, porque o Senhor estava com ele. Entendeu? Ele tinha o rei de Israel trabalhando dia e noite para prejudicá-lo, para atrapalhar a vida dele. E ele não deixou. Ele não deixou que Saul arruinasse com a vida dele. Ninguém pode arruinar com a sua vida se você não deixar, se você não permitir. Quando você faz as escolhas certas em Deus, você decide ouvir a Deus, obedecer a Deus, andar na direção certa, a sua vida é abençoada. Deus vai te honrando. Pode ter muita gente, situações N, tentando te prejudicar. Mas se você estiver em Deus, você vai ter êxito, sucesso em tudo. Você vai ter êxito, sucesso em tudo. O segredo está aí. O Saul arruinou com a vida dele. Não foi ninguém que arruinou com a vida do Saul. Não foi o Davi que arruinou com a vida do Saul. Foi o Saul que arruinou com a vida dele. O Saul lutou para arruinar com a vida do Davi também, mas Davi não deixou. Davi não deixou. E Deus quer que entre isso no teu espírito. Ninguém pode arruinar com a tua vida se você não permitir. Se você não deixar. Se você tomar as escolhas certas, as decisões certas em Deus. Obedecer a Ele, andar na direção certa, na prática de uma fé viva nele, Deus vai abençoar você em tudo. Tudo que você fizer, você terá êxito, sucesso. Está aqui. O Saul até tinha medo do Davi, porque ele via. Por que ele tinha medo? Porque ele via que Deus era com ele. Mas ele não mudou. Você vê que ele sabia que Deus era com Davi, mas ele não mudava. Ele achou que afastando o Davi, trabalhando para prejudicá-lo, ele ia arruinar com Davi e ia se livrar do Davi, mas Deus era com Davi. Deus era com Davi, porque Davi escolheu crer e obedecer a Deus. Deus não pode ser com Saul, porque Saul escolheu desobedecer a Deus. Saul arruinou com a vida dele. E tentou arruinar com a vida do Davi. Mas Davi não deixou, porque ele buscou a Deus.
E quando ele passou cada vez mais se aprofundando em Deus, mais sucesso passou a ter. Tudo que ele fazia dava certo, porque Deus era com ele. Ninguém pode arruinar com a tua vida se você não permitir. Se você buscar a Deus e permanecer nele, nada nem ninguém poderá te derrotar. Que isso entre no seu entendimento. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Antero, diga para mim, diga para nós. Todos os anos você participa dos meus projetos de conquista? Sim, bispo, todos os anos. E como é que tem sido os últimos anos, e especificamente o que aconteceu em 2012, as bênçãos, as conquistas que você conquistou? Bispo, todos os anos a gente vem colocando, eu e minha família, a gente vem orando, né? Colocando nos nossos projetos, eu vou contar breve assim um pouco da história da minha família, né? Que eu vim de uma família, vamos falar, eu vim de um berço de ouro, né? Conforme se minha história é bem próxima, assim, parecida com a do senhor, né? Meu pai tinha tudo, tinha empresas e infelizmente acabou perdendo tudo, mas bendita a hora que ele foi perder tudo, né? Porque se ele não tivesse perdido, eu acho que eu não estaria aqui hoje, não estaria mais vivo, não sei onde que eu estaria hoje. E bendita a hora que ele perdeu. Nem você, nem sua família, né? Bendita a hora que aconteceu. E a minha mãe conheceu o Senhor através dessas dificuldades. Que nós, antes, quando eu era pequeno, eu lembro, nós buscamos em tudo e não achávamos solução. E nessa perca de tudo, meu pai perdeu tudo mesmo. Nós perdemos tudo, chegamos a ficar sem nada. Para quem estava acostumado a ter tudo, né? De um dia para o outro, assim, perdeu tudo. Em todas as campanhas, nós viemos buscar restituição. E nesse meio tempo, quando eu era pequeno, eu tinha parte na sociedade da empresa. Eu, aos 3 anos de idade, era sócio de uma empresa grande, sólida. E essa empresa, ela veio a falir. E eu acabei sofrendo consequências disso. Agora, quando eu fiz minha maioridade, aí eu fui buscar os meus direitos. E procurei um advogado, fui conversar com ele. Ele falou, o processo é complicado, não existe quase nenhuma jurisprudência disso no Brasil, existia uma só. E foi um caso bem complicado. Ele falou, pode demorar cerca de 6, 5 anos para poder conseguir excluir você da sociedade. E a gente orando, eu, minha mãe orando, todos os dias falando, não, Senhor, não aceito, faz justiça na minha vida. Eu determino com que venha ganhar essa causa, venha sair logo. Em 8 meses saiu o resultado, saiu o ganho de causa para a gente. Aquilo que o advogado falou, que isso demoraria pela a complexidade da causa, demoraria 5, 6 anos. Em 8 meses estava resolvido. Isso, que era muito delicado, né? Era muito complexo e não tinha muitos casos, né? E como estava envolvido, ia para Brasília, voltava, ia para São Paulo, voltava. Deus operou. Até o advogado falou, nossa, mas foi tão rápido assim, eu nem esperava que ia sair tão rápido. Né? Ele falou, o Deus de vocês é forte mesmo. 2012 agora, você estabeleceu algumas direções para a sua vida profissional e buscando restituições. Isso, em 2012 eu coloquei no meu projeto que eu queria trabalhar por conta, ter meu próprio negócio, né? Eu sempre gostei de fotografia, eu trabalhei 4 anos numa empresa grande, aqui no estúdio grande de fotografia. Eu falei, eu não quero ficar só atrás do computador, né? Eu peguei e comecei a fotografar. Comecei a trabalhar, comecei a buscar os contatos e Deus foi indo, né? E logo no começo da campanha, eu fiz um voto muito assim, de dependência de Deus mesmo. Era a época que eu estava saindo do trabalho para começar a trabalhar por conta. Eu falei, não vou ficar confiando nas reservas financeiras. Eu entreguei totalmente a Deus. Eu falei, não, se Deus colocou isso no meu coração, se Deus colocou, Deus deu até o nome da empresa, tudo. Se Deus colocou isso no meu coração, vai ser.
E assim está sendo, bispo. Um dia melhor que o outro. Não vou falar que é fácil, que não é. A gente tem que orar muito, tem que perseverar. Se você parar de orar, você para de buscar, você sente financeiramente, você sente... Quando você para, assim, uma semana, você dá uma esfriada na oração, você já sente. Por isso que a gente tem que perseverar sempre. E, bispo, Finalizando? Eu finalizei o ano passado com uma restituição muito grande na minha vida financeira, da minha família. Deus restituiu um imóvel muito grande na minha família, um imóvel de aproximadamente 5.000 metros, num ponto muito bom da cidade. Deus restituiu, sabe? Era uma coisa que estava perdida já, da época que foi perdido tudo, há 16 anos. E nós lutando parecia impossível, não tinha solução. Até que 16 anos parado, já era uma solução morta, já era um problema que estava morto, não tinha solução. E Deus restituiu de uma forma sobrenatural, assim, que ninguém entende. Agora em 2012. Agora em 2012. Então isso quer dizer que vocês fecharam 2012, você especificamente, sua família, 2012, extremamente abençoados. Extremamente abençoado. Como, na verdade, o melhor ano dos últimos, agora com Jesus, na verdade, o melhor ano da vida de vocês. Isso. Abençoado. Abençoado. Por cabeça. Por cabeça. Estamos nesta fé dos meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Domingo, dia 3 de março, às 9 horas, início do 7º e último jejum do propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2013, com o encerramento às 18 horas. E na ocasião, serviremos a Santa Ceia do Senhor no início e no término do jejum. Traga uma cópia do seu projeto. Vá para onde as águas são mais fundas. Lancem as redes para a pesca. Quando fizerem, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Entre em 2013 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos, ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2013, ano da pesca maravilhosa. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida, Senhor, que tem feito escolhas erradas, por isso nada flui. Para que esta palavra possa mover o espírito dela e que ela possa procurar o que é que está fedendo, que está causando esse mau cheiro, que está levando ela para esta derrota. E tirar, e se posicionar enquanto ela tem tido oportunidade. Porque talvez ela ache que ela procura problemas e em tantos lugares ela sempre culpa que alguém está arruinando com ela, arruinando com a vida dela, mas é ela que tem arruinado com a vida dela, com as escolhas que ela tem feito. E eu oro, meu Deus, por esta vida que talvez tenha sofrido uma pressão, uma perseguição de algum Saul, como Davi sofreu. Que ela permaneça firme no Senhor, firmada no Senhor, agradando ao Senhor, porque nada poderá destruí-la. Se ela permanecer no Senhor, ela estará dizendo que ela não vai permitir que ninguém arruine com a vida dela. O Davi não permitiu que Saul nem ninguém arruinasse com a vida dele. Ele não permitiu. E basta essa pessoa ter isto no espírito. Ninguém pode arruinar com a vida de uma pessoa se ela não permitir, se ela não deixar. Davi não deixou. Continuou escolhendo permanecer na direção certa, que era te agradar, te obedecer, te ouvir, fazer a sua vontade, crendo no Senhor. E a vida dele foi um sucesso, ele tinha êxito em tudo. Mesmo com tanta pressão, tanta perseguição,
tanta injustiça sobre ele, ele continuou tendo êxito. Tanta injustiça, ele continuou tendo êxito. Tanta perseguição, ele continuou tendo êxito. Porque o Senhor era com ele. E quando o Senhor é com uma pessoa, ninguém pode destruí-la. Que essa pessoa possa ter esse entendimento e ficar firme confiando no Senhor. Porque o Senhor é com ela, ela já venceu. Em meio a muitas guerras, ela vai sair cada vez melhor, cada vez melhor. A vida dela será cada vez mais abençoada. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV e determino vitórias. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, determino prosperidade e peço que o Senhor desperte mais semeadores. Pai, abençoa todos, que essa pessoa tenha certeza que seja lá o que for que está pressionando e perturbando e lutando contra ela, não prevalecerá. O Saul não prevaleceu na vida de Davi, porque o Senhor era com Davi. E o Senhor está dizendo que nada vai prevalecer contra ela, porque o Senhor é com ela. Ela já venceu. Abençoa todos, é o que eu peço e agradeço. Obrigada, meu Deus, amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Muito bem, venha buscar o Senhor. Esteja entre nós neste dia. Eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás às 19h30, com a reunião da Vigília do Melhor da Terra e o clamor dos meus projetos de conquistas para 2013. Se volte para Deus, se firme nele. E você vai viver cada dia mais milagres, soluções. Você vai ver o poder de Deus na sua vida. Tudo que você fizer terá êxito, como foi com Davi. Mas é em Deus, confiando nele. Fique firme nele. Lembre-se, ninguém pode arruinar com a sua vida se você não permitir. Então não permita. Faça as escolhas certas. Em Deus. Conte conosco. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Estamos nesta fé dos meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Domingo, dia 3 de março, às 9 horas, início do 7º e último jejum do Propósito de Fé, meus projetos de conquistas para 2013, com o encerramento às 18 horas. E na ocasião, serviremos a Santa Ceia do Senhor no início e no término do jejum. Traga uma cópia do seu projeto. Vá para onde as águas são mais fundas. Lancem as redes para a pesca. Quando fizerem, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Entre em 2013 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos, ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2013, ano da pesca maravilhosa.